O tema que me foi passado, irmãos, é como flecha na mão do valente. Eu tenho aqui o Salmo de número 127 como base. Eu quero falar neste Salmo, Salmo 127. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão envergonhados e confundidos quando falarem contra os seus inimigos às portas. Amém. Queridos irmãos, este Salmo de número 127, ele foi escrito pelo rei Salomão. Provavelmente a data da sua composição foi por volta do 10º século antes de Cristo, mais propriamente em 950 antes de Cristo. Este Salmo 127, ele foi composto por Salomão, e Salomão destinou este salmo aos judeus que fariam durante o ano as romagens desde suas cidades até a cidade de Jerusalém. Os irmãos sabem que a lei mosaica, ela exigia que os judeus fizessem durante o ano uma romaria, saindo de suas cidades e indo até Jerusalém, para celebrar pelo menos 3 importantes festas do calendário anual festivo dos judeus. Quais eram as principais festas do calendário anual judaico, segundo o que consta do Antigo Testamento? A primeira festa era a festa da Páscoa, que era celebrada em memória da libertação do povo de Israel do Egito. Esta festa era celebrada no mês de Nissan, no calendário judaico, que para nós significam mais ou menos os meses de março e de abril. Agora, além da festa da Páscoa, eles também era comum comemorar com intensidade a festa do Pentecostes. E esta festa do Pentecostes acontecia exatamente 50 dias depois da Páscoa. Provavelmente os judeus nesta festa saíam de suas casas em obediência a Deus e vinham a Jerusalém celebrar. Apesar de no Novo Testamento nós termos um destaque para a festa do Pentecostes, mas desde o tempo do Antigo Testamento, os judeus nos meses de maio e junho faziam suas procissões desde suas cidades até Jerusalém. E além da festa da Páscoa e da festa de Pentecostes, havia a festa das tendas, a festa dos tabernáculos. Esta festa dos tabernáculos celebrava a colheita, celebrava o novo tempo.
era celebrada por volta dos meses de setembro e outubro, e nestas festas judaicas, na festa da Páscoa, na festa de Pentecostes, na festa das tendas, na festa dos tabernáculos, festas estas que os judeus moviam-se do lugar em que estavam, sentido Jerusalém, e faziam isto, é claro, na caminhada, faziam isto, é claro, com as famílias, com os amigos, montado em animais. Quando os judeus estavam nesta caminhada, nesta peregrinação, eles cantavam alguns salmos. Estes salmos, chamados salmos de romaria, salmos de romagem, salmos de procissão, eram os salmos 120 até o 134. Dos 120 até os 134 eram os salmos que os judeus cantavam nestas romarias. Estes salmos eram chamados de salmos dos peregrinos, salmos dos nômades, salmos dos viajantes, salmos dos forasteiros, salmos das procissões. E o Salmo 127, ele está escrito, composto nesta perspectiva e para este fim, ou seja, o Salomão estrutura esse salmo para que ele seja também incorporado ao rol dos salmos de romagens, os salmos de romaria. O tema do Salmo 127 é que a habitação, a segurança, a prosperidade, a fecundidade somente são possíveis se Deus abençoar o homem. Então esse salmo, ele fala a respeito da dependência de Deus. O que o Salomão tem em mente é dizer que nós devemos sempre levar em consideração que somos dependentes de Deus, que Deus é quem faz justificável a obra das nossas mãos e qualquer outra construção humana. Ou seja, se nós não confiarmos em Deus em todas as áreas da nossa vida, aquilo que fizermos não atingirá bom termo, não atingirá o ápice do sucesso, não atingirá um bom resultado. Por que não? Porque nós devemos sempre depender de Deus em todas as coisas. E aí, o Salomão vai falar aqui que nós devemos levar em consideração Deus em pelo menos 4 situações da nossa vida. A primeira delas está no versículo, ou no verso 1, que fala que Deus é quem nos leva a edificar o lar. O Salmo 127, verso 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. É preciso lembrar que ninguém consegue construir uma casa e morar em paz nela, se a bênção de Deus não estiver com essa pessoa. Não basta um projeto arquitetônico, não basta um bom projeto de engenharia, não basta dinheiro, não bastam materiais de construções ideais, não basta uma boa construtora para que o indivíduo, para que o homem, para que nós consigamos edificar uma casa e morar nesta casa em paz e com tranquilidade. Nós precisamos da bênção de Deus, da misericórdia de Deus e da bondade de Deus. O Salomão fala que se não houver a bênção de Deus, de duas uma: ou o indivíduo não irá construir, porque ele diz que se Deus não edificar, ninguém edifica. Então, ou o indivíduo não vai construir, ou ele vai construir, mas não vai conseguir desfrutar
em paz desta morada, em paz deste lar, em paz desta casa e desta família. Aliás, o Salomão, ele trabalha esse assunto não só aqui no Salmo 127, ele vai trabalhar esse assunto também no livro de Eclesiastes, capítulo de número 2. No versículo de número 21, ele fala de uma perspectiva da existência humana muito frustrante, que é a perspectiva de que às vezes você até constrói, às vezes você até edifica, às vezes você até levanta, às vezes você até acende, mas não consegue desfrutar do trabalho. Quando Salomão vai falar, pois há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza, contudo ele deixará isso para o outro, porque esse outro não trabalhou nesta obra. Isso também é vaidade. É interessante o que Salomão está falando aqui. Ele está dizendo que se o indivíduo não tiver a bênção de Deus, se não tiver a dependência de Deus, se não tiver a aprovação de Deus, se não tiver o amém de Deus, se não tiver o aceite de Deus, se não tiver a vênia de Deus, a confirmação de Deus, o indivíduo pode até construir, mas não conseguirá desfrutar em paz. Então, só há um jeito de construir o lar, a família, a casa, e construir e desfrutar em paz, é tendo a bênção, a misericórdia e a graça de Deus. Ninguém que edifica uma casa, ninguém que constrói um lar, ninguém que constrói uma família pode dizer: isso é fruto da minha habilidade, isso é fruto da minha destreza, isso é fruto da minha aptidão, isso é fruto da minha capacidade. Não, nós somos dependentes de Deus, e bem-aventurados são aqueles que entendem isso precocemente para buscar essa bênção de Deus, aprovando tudo que essa pessoa vai fazer. Se eu tenho uma esposa, isso é a graça e a misericórdia de Deus. Se eu tenho filhos, isso é a bondade e a misericórdia de Deus. Se nós temos uma casa para morar, um lar para voltar, um ambiente aconchegante, gostoso, satisfatório, prazeroso, de deleite para você reclinar sua cabeça, isso não é fruto apenas da nossa habilidade, apenas da nossa destreza, das nossas artimanhas e de nossas construções. Isso é fruto de uma bondade, de uma misericórdia e de uma bênção extraordinária de Deus. Deus, Ele está conosco na construção da casa, está conosco na construção do lar, e está conosco na construção da família. Deus está presente na construção da família, no casamento. Por exemplo, em Malaquias capítulo 2, versículo 14, fala que Deus é testemunha dos nossos casamentos. Talvez você tenha casado na igreja, então foi uma bênção, porque você casou lá no civil, depois veio para a igreja ou foi para um salão e chamou um ministro do evangelho para abençoar a sua vida e a sua família. Amém. Mas talvez você casou fora da igreja e veio para o evangelho já casado, já com família constituída. E talvez você diga assim: bom, será que Deus estava presente no meu casamento, na minha união? O livro de Malaquias 2,14 diz que não existe um casamento que Deus não está presente, sendo testemunha. Deus é quem está construindo. Quando um homem resolve
constituir um casamento com uma mulher resolve constituir um casamento com um homem, eles não estão ali demonstrando apenas fruto da própria vontade. Há uma ação de Deus abençoando aquela união e aprovando aquela união, sobretudo com a sua presença. Deus, Ele está atuando conosco na construção das famílias. Ele é testemunha nos casamentos. É interessante o que diz o Salmo 113, o verso 9, que diz que é Deus quem faz a mulher estéril ser mãe de filhos. É Ele quem faz a mulher estéril, a mulher solitária, que ela habite em família e seja mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Aleluia, aleluia. Se você é uma mulher, uma esposa, se você é um marido, é um pai, saiba de uma coisa: quem fez você, quem abençoou você, foi a mão poderosa, misericordiosa e graciosa de Deus, porque é Deus quem faz a mulher solitária e estéril habitar em família, e que ela seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Deus atua na construção da família, aprovando os casamentos como testemunha. Deus atua na família, tomando os solitários, as estéreis, e fazendo o solitário se tornar membro de uma família, e as estéreis se tornarem mães de filhos. Deus está construindo a família. Deus também está construindo a família, edificando o lar. É isso que diz o Salmo 127, verso 1, quando diz: se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. Na manutenção do seu casamento, você não está sozinho. Na manutenção da sua paternidade, você não está sozinho. Na manutenção da sua maternidade, você não está sozinho. Na manutenção e nos cuidados com a sua família, você não luta sozinho. Há uma bênção de Deus sobre você, cuidando da sua família e cuidando da sua casa. Muitas coisas que você não é capaz de fazer, muitas coisas que você não é capaz de levar a bom termo, de levar a um bom sucesso, o Senhor vai ajeitando, vai movendo, vai trabalhando e vai conduzindo a família em segurança. Por isso o nosso alvo é sempre sermos dependentes de Deus, porque é na dependência de Deus que nós construímos a nossa família. Tem gente que fala assim: se fulano de tal partir, essa família já era. Quando Beltrano for embora, essa família vai se esfacelar. Só se não tiver a bênção de Deus. Porque se tiver a bênção de Deus, não são os homens os arrimos dessa família. Se essa família tiver a bênção de Deus, é Deus quem a sustenta, é Deus quem a mantém, é Deus quem a preserva, é Deus quem une, é Deus quem traz o que a família precisa para se desenvolver. É a bênção e a misericórdia de Deus. Levante a sua mão, Deus tem uma bênção para a sua família. Levante mais alto a sua mão, por gentileza. Aleluia, você está aqui representando pessoas que estão longe. O Senhor está dizendo: eu tenho escutado a tua oração, eu tenho ouvido o teu clamor, e eu visito pessoas por causa das suas orações. Continua orando, continua clamando, continua suplicando, porque Deus vai guardar essas pessoas. Aleluia! Aleluia. Agora, ele vai falar que Deus também abençoa numa segunda perspectiva. Ele diz: é Deus quem nos leva à construção da casa, do lar. Aí ele vai dizer no segundo momento: Deus é quem nos leva à segurança. Olha o que diz a parte B do verso 1 do Salmo 127. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela.
É preciso lembrar que ninguém consegue guardar como o Senhor. Salomão fala que se não houver a bênção de Deus, uma família, uma casa inteira, uma família inteira, um povoado inteiro, uma tribo inteira, uma comunidade inteira, uma cidade inteira, não consegue se proteger. Deus é quem abençoa, e Deus é quem guarda, Deus é quem traz segurança, Deus é quem traz proteção. Você pode se armar até os dentes, você pode colocar cerca elétrica na sua casa, você pode contratar essas empresas de segurança, você pode se estruturar da forma que for, se não houver uma proteção advinda de Deus, a vulnerabilidade estará lá. Não é que devemos ser irresponsáveis, porque dá a impressão de que nós então não devemos fazer nada. Não é que nós devemos ser irresponsáveis. Você deve sim fazer o necessário para se proteger. Se possível, colocar cerca elétrica, se possível, colocar as suas coisas no seguro. Me lembro, o pastor que falou uma coisa interessante, disse que o irmão o procurou um dia e disse: pastor, eu estou com tanta fé que eu agora não estou mais colocando seguros nos meus carros, eu estou pegando o dinheiro do seguro, estou dando de dízimo. Tempos depois ele chegou reclamando que tinham roubado os 2, 3 carros dele, né? É claro que Deus não nos chama para a irresponsabilidade, Deus não nos chama para a leviandade. Nós somos responsáveis por coisas e por pessoas, então nós precisamos fazer a nossa parte, mas fazer a nossa parte com uma consciência, a consciência de que quem leva esta nossa ação a bom termo, quem justifica essa nossa ação, não somos nós, é Deus. Aleluia. É a bênção de Deus, é a misericórdia de Deus. Deus é quem nos protege, aleluia. Deus é quem nos guarda, Deus é quem nos alberga, aleluia, glória a Deus. Eu gosto do Salmo 34, quando diz: o Senhor acampa o seu anjo ao redor dos que o temem e os livra. E aí o verso 8 diz: provai e vede que o Senhor é bom, aleluia. E bem-aventurado o homem que nele confia. Aleluia, aleluia. O anjo do Senhor acampa-se ao seu lado. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Deus te esconde, aleluia. Deus te protege, Deus zela por você. Aleluia. Muitas pessoas podem até intentar fazer mal, planejar o mal. Aleluia. Muitas pessoas podem até arquitetar o mal, mas entre você e o seu adversário há um Deus poderoso que guarda as famílias e que guarda o seu povo. Há um Deus que nos guarda. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Meu irmão Samuel conta uma história muito interessante. Ele morava no Parque do Lago, lá em Jandira, na época que tinha o eucalipau lá, muitos eucaliptos, região perigosa ali. E ele comprou um terreno, construiu uma casa lá, 2 cômodos, um banheiro, e foi para dentro da casa, recém-casado. E um dia ele estava voltando da igreja, depois de um culto alegre como esse aqui, voltando da igreja, ele colocou o carro. E quando ele colocou o carro, ele e a esposa desceram, eu estava com a menininha, minha sobrinha, entraram na casa e fecharam a porta. Foi coisa assim de segundos. Quando eles fecharam a porta e o vidro da janela que estava aberto, quando eles fecharam aquilo ali, eles começaram a ouvir do lado de fora: por que você não abordou eles? O outro: por que você não abordou? Por que você não abordou? Por que não abordou? E aí o outro disse assim: porque na verdade entre eles e nós havia alguém. Quando eu ia falar com eles, essa pessoa impedia. E eles foram entrando, eles foram entrando, eles foram entrando. Aleluia, glória a Deus. Há uma bênção de Deus sobre você, sobre a sua família. Deus guarda você, Deus protege você.
Deus livra você e Deus livra a sua casa. Urabacandaramai. Ontem eu tive a oportunidade de estar com o pastor Roberto, e o pastor Roberto disse que foi fazer uma viagem, eu acho que para Minas, e aí naquelas estradas sinuosas lá de Minas Gerais, ele pegou para ultrapassar uma carreta, num caminho que dava certo ultrapassar, mas de repente o carreteiro se invocou com ele, não deixou ele ultrapassar, e ele foi tentando ultrapassar, o carreteiro correndo, e ele foi, não conseguiu ultrapassar. De repente veio uma carreta do outro lado, e ele estava com a família inteira. A irmã Patrícia falou assim, que naquele momento ela orou dizendo assim: Senhor, guarda a minha família, porque se nós formos agora, vai a família inteira. E aí eles estavam ali, de repente, num momento assim, ele pegou e entrou na frente do caminhão e seguiu, e Deus o guardou. Aí lá na frente ele parou, tinha um outro carro atrás, e aí diz que esse outro carro atrás, porque eles estavam viajando em 2 carros, um tentou atravessar, o outro não, e esse que não tentou atravessar encontrou com ele lá no posto e disse assim: na hora que vocês estavam na divisa certinho entre bater nesse caminhão da frente e do lado desse outro caminhão aqui, nós vimos a mão de Deus pegando o carro de vocês e jogando assim do lado. Você está protegido a uma mão poderosa de Deus. Levante a sua mão por gentileza. Levante a sua face por gentileza. Levante a sua voz, abra a sua boca. Dê uma palavra de adoração, porque Deus nos guarda. Deus nos guarda. Ele nos protege. Você não sabe os livramentos que você tem recebido de Deus, mas Deus tem guardado você com muito carinho. O Senhor tem protegido você e a sua família. Então, se você puder, enche essa casa de glória, agradecendo ao Senhor. Salmo 91 é emblemático. Não é que nós vamos tê-lo como amuleto de forma alguma. Você pode deixar a sua Bíblia fechada em casa, não precisa deixar as páginas amarelando lá no Salmo 91. Mas o que está escrito nele é verdade. Quando diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás o espanto noturno, nem a seta que voe de dia, nem as pestes que anda na escuridão, nem a mortandade que assola meu dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas o Senhor diz: você não vai ser atingido. Eu tenho propósitos na sua vida, eu tenho planos na sua vida. Aleluia, eu tenho desígnios na sua vida. Aleluia, eu tenho projetos na sua vida. Deus tem projetos com você. Salmo 121 vai dizer: eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Sim, o Senhor que fez o céu e a terra não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Sim, eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Aleluia. Aleluia, eu estou sentindo a presença de Deus. Deus está dizendo: eu dou segurança para você. A sua segurança, a sua proteção não está no seu dinheiro, não está no seu emprego, não está na sua capacidade intelectual. Eu sou o Senhor que te dá segurança. Eu sou o Senhor que te dá segurança. Esse salmo ainda vai falar de Deus numa terceira perspectiva, que é Deus quem nos leva a ter o pão. Deus quem nos leva a ter o pãozinho. Salmo 127 verso 2 vai dizer o seguinte: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá Deus aos seus amados o sono, ou em outras versões, enquanto dormem.
Este salmo fala de um homem que não é preguiçoso, porque ele acorda cedo. Também ele não é oscilante, pois ele trabalha até tarde. Ele também não é despreparado e nem desonesto, porque ele derrama o suor justo. Mas apesar de não ser preguiçoso, apesar de não ser oscilante, apesar de não ser despreparado e nem desonesto, o texto fala que ele come pão de dores. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você não tiver a bênção de Deus, não é que você não terá pão, você vai ter um pão sofrido, um pão sofrível, um pão de lágrimas. Agora, qual é a diferença? A diferença é que aquele que crê e que coloca a sua dependência em Deus, ele come o pão que Deus vai providenciando durante o seu sono. É engraçado esse paradoxo, mano. Porque Deus fala assim: você tem que trabalhar, trabalha muito. Aí você está trabalhando e fala assim: Deus está providenciando o meu pão. Deus, não, o seu pão só vai vir quando você for dormir. Trabalha muito, hein? Trabalha, se dedica, tal. Agora o que é seu, eu vou garantir para você enquanto você estiver dormindo. É a bênção de Deus sobre nós que faz com que a gente coma pão, e não pão de dores, mas pão da alegria, do prazer, da satisfação. Quem não tem a bênção de Deus, ou não tem pão, ou tem um pão, mas não tem prazer. Tem o pão de lágrimas, o pão de dores, o pão de choro. Eu queria que você lesse comigo, eu já estou indo para a minha conclusão, Eclesiastes capítulo 9, versículo 11. Esse texto, ele fala de Salomão, de uma observação dele. E nesta observação, ele fala uma verdade aí muito profunda. Ele vai dizer assim, ó: voltei-me e vi debaixo do sol algumas coisas, e cheguei a algumas conclusões. Então vamos ver o que Salomão entendeu. Ele diz assim: eu vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira. Ou seja, o indivíduo pode ser até uma lebre, mas se Deus abençoar a tartaruga ganha da lebre. Olha que interessante. Aí ele diz lá: nem dos valentes a peleja. O valente é o Golias, mas se Deus resolver abençoar o menino pastor Davi, o Golias vai perder a guerra. Olha que interessante. Aí ele vai dizer: nem tampouco dos sábios é o pão. Ora, trabalha com a ideia de que nós precisamos estudar, certo? Precisamos estudar, terminando o ensino fundamental, depois o ensino médio. Aí você termina o ensino médio, alguém vai dizer para você: não, você precisa fazer uma faculdade. Aí você faz a faculdade. Aí quando termina a faculdade, alguém fala assim: você agora precisa fazer uma pós-graduação. Você faz a pós-graduação. Aí terminou uma pós-graduação, diz assim: não, agora você precisa fazer um mestrado. Aí faz o mestrado. Aí termina o mestrado, diz: agora você precisa fazer um doutorado. Faz o doutorado. Aí terminou o doutorado, diz: agora você precisa fazer um pós-doc. Faz um pós-doutor. Agora faz um PhD. Agora, meu amigo, vamos ver se você tem pão. O texto está dizendo que é possível que você corra toda essa carreira e ainda assim não tenha pão, porque não é dos sábios o pão. Mesmo um indivíduo sábio, ele pode, às vezes, por alguma má gestão da vida ou algum fenômeno da vida, não ter o pão. Nem é dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas tudo tem o seu tempo e a sorte que a todos pertencem. Não é do sábio o pão. O pão é de quem então? O pão não é daquele que trabalha o dia todo, porque Deus dá para os justos enquanto eles dormem. E o pão não é dos sábios. O pão é de quem? O pão é daquele que tem a bênção, a misericórdia e a graça de Deus. Ah, pastor, então a gente não vai trabalhar mais. Não. Uma coisa é a graça e a soberania de Deus, outra coisa é a responsabilidade humana. Nós fazemos a nossa parte, mas nós não somos abençoados quando fazemos a nossa parte. Nós somos abençoados quando Deus faz a parte dele. A
chave está nas mãos de Deus, a bênção está nas mãos de Deus. É Ele quem vai aprovando os nossos esforços, é Ele que vai aprovando as nossas, aleluias, lutas e batalhas e dificuldades e os nossos projetos, entende? É Deus quem vai aprovando. O Senhor Jesus, sempre que comia, Ele não agradecia ao agricultor, Ele não agradecia também à criação, à natureza. Ele levantava o pão e dava graças a Deus. Na oração do Pai Nosso, um dos itens lá da oração é que nós devemos pedir, é para Deus: dai-nos o pão nosso de cada dia. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. De quem é o pão? Aleluia. O pão é daquele que tem a bênção de Deus. Você tem a bênção de Deus? Então nunca vai faltar pão na sua casa, nunca vai faltar o necessário na sua casa. Deus sempre vai mandar, Deus sempre vai cuidar de você, Deus sempre vai prover, seja do jeito ou seja de outro. Deus vai sempre abrir uma porta e socorrer você, porque a bênção está nas mãos de Deus. A bênção está nas mãos de Deus. Glória a Deus. O meu pai, ele tinha um costume, quando nós íamos jogar um pão fora, por exemplo, digamos que o pão ficou duro, você precisa jogar fora. Quando nós íamos fazer esse movimento, ele batia em nós, se nós não fizéssemos isso aqui que eu vou falar. Ele ensinou a gente a pegar o pão, beijar o pão, olhar para o céu, pedir perdão porque estava jogando o pão, e depois jogar o pão fora. E dizia: pai, por que esse ritual, esse cerimonialismo para jogar um pão? Aí ele dizia assim: porque não foi você que gerou esse pão, quem gerou esse pão foi Deus. Quem gerou esse pão foi Deus. Você está jogando coisa de Deus fora, você tem que pedir autorização para Ele, perdão a Ele por fazer isso. É um entendimento interessante de que quem nos dá o pão é Deus. Aleluia. O apóstolo São Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10, ele fala uma coisa linda aqui. Ele diz: de Deus, ora, aquele que dá semente ao que semeia, mas Ele dá também o que? O pão para comer. É Deus quem dá o pão para nós comermos. Nesse aspecto eu estou me sentindo muito abençoado. Não é de hoje que eu me sinto abençoado. Aleluia, glória a Deus. Deus sempre proveu e Deus sempre vai prover isso. Glória a Deus. Levante a sua mão, eu quero profetizar aqui. Talvez você esteja muito preocupada quanto a como serão as coisas nesse ano de 2024. Deus me traz aqui para, com autoridade na sua palavra, deixar essa mensagem para você: não faltará nada, não faltará nada. Não deixa de planejar, de projetar e de sonhar, porque Deus diz: não faltará nada, não faltará nada, em nome de Jesus. Você acredita? Levanta a tua face, levanta a tua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Não faltará nada, não faltará nada, não faltará nada. Ele vai entrar com providência em todas as coisas, virá da onde você menos pensar, aleluia, dos caminhos mais improváveis. O Senhor há de mover, aleluia, e há de trazer socorro ao seu povo, socorro ao seu povo, socorro ao seu povo. Aleluia! Ramanakandurima Shurabai, Rakandai Shurimanara Shurabai. Aleluia, Deus vai cuidar de você, não tenha dúvida disso. Fala isso para o seu irmão, fica tranquilo, Deus vai cuidar de você. Aleluia, e Deus vai cuidar dos seus, fica tranquilo. Deus vai cuidar dos seus, fica tranquilo. Fique em paz. Deus vai cuidar de você e dos seus, fique em paz. Ele é quem dá pão para nós. Enquanto a gente descansa, Deus vai dando pão. Enquanto você vai adorando, Deus vai mandando provisão.
Deus vai mandando suprimento, Deus vai mandando socorro. É claro que você vai trabalhar, vai se esforçar, vai se dedicar, mas não será isso que vai gerar o pão. O pão não vem dos nossos esforços, o pão vem da mão de Deus, bondosa, que se inclina para nós, que se inclina para nós, que se inclina para nós. Aleluia, aleluia. E por fim, esse salmo vai falar que nós devemos ser dependentes de Deus, não apenas na construção do lar, não apenas na segurança e não apenas no pão, mas devemos ser dependentes de Deus também, porque é Deus quem nos leva à fecundidade. Olha o que diz o Salmo 127, versos 3 a 5. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Eles não serão confundidos quando estiverem falando com os seus inimigos às portas. Lá em casa, nós tivemos muitos irmãos. Minha mãezinha teve 18 filhos. Lá a bênção da fecundidade foi grande mesmo. E quando você perguntava para minha mãezinha, dizia assim: ô mãe, por que a senhora teve tantos filhos? Aí ela sempre corrigiu a gente dizendo: vocês estudam e continuam ignorantes quanto à palavra. Mas é por quê, mãezinha? Porque é o seguinte: vocês nunca leram aquele texto que Paulo diz a Timóteo que a mulher salvar-se-á dando luz a filhos. Eu tinha que ter filho. Aí tá certo, né? Foram 18 filhos, temos 15 vivos. Aleluia. Eu não tive a coragem dos meus pais, eu sou muito mais covarde do que eles. Eu tive 2 só, 2, né? Só 2 filhos. E nessa fecundidade, nesse fruto, isso é resultado da bênção e da misericórdia de Deus. Aleluia. Os seus filhos são heranças do Senhor para você. Aleluia, glória a Deus. Os seus filhos são heranças de Deus para você. Eu tenho a Moniquinha linda aqui, ó, né? Deus a abençoe. E tem o Dudu. A Moniquinha está com 20, completou essa semana. E tem o Dudu lá, completou 18 anos. E eu posso dizer para os irmãos: eu sou abençoado, porque Deus abençoou os meus filhos. E eu quero deixar um recado para você que está aqui servindo a Deus, e por alguma razão um filho seu não está onde deveria estar, e está onde não deveria estar. Assim diz o Senhor para você: não cesse o seu clamor, não cesse a sua oração, porque o Senhor honra, aleluia, as nossas orações. O Senhor vai honrar a sua oração e vai visitar o seu filho. Ele vai visitar a sua filha, e você vai ter a oportunidade de cultuar com ele em nome de Jesus.